Então, primeira conclusão, está nas notas lá, vocês já viram isso, viram até com outro exemplo, um exemplo mais complicado do que esse. Vocês viram o seguinte, esse aqui, essa função, não existe o limite de quê? De f de x com x tendendo a zero. Não tem. Não tem. Tá? Não existe, ó. Não existe o limite de f de x com x tendendo a zero. Não existe. E quando não existe não é um número real, não é mais infinito, mas infinito é que não pode ser mesmo, a função é limitada, e não é menos infinito. Porque um limite, qualquer que seja ele, há 4 possibilidades mutuamente excludentes. Ou o limite é um número real, ou o limite é mais infinito, ou o limite é menos infinito, ou o limite não é nada, não é nenhuma dessas 3 coisas. E aí você diz que ele não existe, tá? Bem, não existe. Agora eu te pergunto, e o limite com x tendendo a zero de x vezes f de x? Esse tem, porque é o seguinte, ó, dado x diferente de zero, bem facinho, dado x diferente de zero, o zero é menor que ou igual ao módulo de x vezes f de x. Menor que, porque o módulo é maior ou igual a zero. Na verdade é menor mesmo, tá? Mas isso aqui é o módulo de x vezes o módulo de f de x. E quanto é o módulo de f de x? É 1. Então isso aqui é o módulo de x. Tá certo? Assim, sem nenhum preconceito, eu posso escrever o seguinte: o zero é menor que ou igual ao módulo de x f de x, que é menor que ou igual. É igual, professor, mas quem é igual é menor que ou igual. Certo? Pronto. Aí, ó. Acabou. Quem é o limite da constante zero? A constante zero é a função f lá da minha proposição, à luz do teorema lá. A proposição, então, como? Limite da constante zero com x tendendo a quê? A zero. É quanto? É zero. E o limite do módulo de x com x tendendo a zero é quanto? X é zero. É zero, né? O que está no meio exprimido tem que limite? Zero. Tem-se, pelo teorema do confronto, não vou botar aqui, mas é pelo teorema do confronto, tem-se o quê? O limite de quem? O limite de x, f de x, com x tendendo a zero, é zero. Logo, se com o módulo o limite é zero, sem o módulo, o limite também é zero. Pela proposição que eu acabei de colocar aqui. Logo, o limite com x tendendo a zero de quem? De x, f de x também é zero. Veja bem, eu concluí que esse limite é zero, não pela propriedade operatória do limite, que diz que o limite do produto é o produto dos limites. Não foi por aí, nem posso ir por aí. Porque o limite do produto é o produto dos limites quando os limites existem e são números reais. Tá? Limite da f não existe. Limite de x é zero. Limite da f não existe. Então eu não posso aplicar isso. O que eu apliquei para chegar aqui foi o teorema do confronto. Entendido? E lembrando, já que falaram em propriedade, proposição favorita do professor, né? A não existência desse limite usa uma das duas propriedades do limite favorita. A primeira é,
Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto P, e uma delas tem limite em P, a outra também tem, os limites são iguais, tá certo? E a outra, segunda, que serve para mostrar que não existe limite, se duas funções coincidem, elas estão definidas e coincidem no conjunto A, que tem um ponto de acumulação P, e as duas têm limite em P, então os limites são iguais. Ponto de acumulação é um ponto que acumula-se pontos do conjunto em torno dele. Quer dizer, eu consigo me aproximar dele por pontos dentro do conjunto. É isso, Zé. Quando é que P é ponto de acumulação no conjunto A? Quando eu consigo me aproximar, quando eu consigo tender a P dentro do conjunto A. Tá bom? Então, veja, considere a seguinte função, seja f a função. Outro exemplo clássico, ninguém pode dar cálculo sem dar esse exemplo. Seja f a função dada por f de x igual ao seno do inverso de x. Tá Czinho, tá Czinho, tá. Seno do inverso de x. O seno do inverso de x. Essa função, quem é o domínio dessa função? Os reais diferentes de zero. Tá? Domínio de f, quem é? É os reais diferentes de zero. Aí a pergunta: f tem limite quando x tende a zero? Olha aí, ó. Quando x tende a zero, o que é que acontece com o argumento do seno, que é 1 sobre x? Se o x tende a zero por valores positivos, 1 sobre x tende a mais infinito, tem limite mais infinito. E o que acontece com o seno quando o seu argumento vai a mais infinito? O seno fica oscilando entre menos 1 e 1, não tem limite. Não tem limite. Não tem limite, tá certo? Tá? O seno, essa função é engraçada. Quando o x tende a zero, o seu gráfico é assim, olha, ele fica desse jeito. É que eu vou desenhar aqui. Bem aqui. Se você botar num software como matemática, por exemplo, tá? X, Y e o seno de zero. Sabe o que acontece? Ela fica assim, ó. Aí vai. Ela vai, cada vez ela vai se acumulando aqui, estreitando e fica oscilando no intervalo menos 1 aqui. É isso que ela faz. De um lado e do outro. Ela vem aqui, isso é o seno, né? Mas quando chega aqui, ó, ela fica. E vai, quanto mais próximo do zero, mais ela fica frescando. Tá? Então fica esse negócio aí. Tá? Tem alguma coisa legal que dá pra fazer com isso? Como? Alguma coisa legal que dá pra fazer com essa propriedade? Tem sim. Tá? Tem sim. Tem essa função aqui, existe uma essa função seno de x sobre x, tá certo? Cujo limite é 1, ela é chamada em processamento de sinais de função sinc, tá? E ela tem um papel, faz um bocado de coisa em processamento de sinais com ela. Bem, é o seno de x sobre x. Diga. Ah, tá aí, ó. Olha, ele já colocou aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu... Tá aqui, ó. Ele tá, ó, escalando, ó. Ó como é o gráfico, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, tá vendo? Ó? O rapaz já colocou aqui, ó. Aí, ó, vamos ampliar aqui, ó. Olha o que é que tá acontecendo, ó. Ele não consegue nem mais ampliar. Tá? Tá aqui, ó. Obrigado. Foi no matemática? Foi no matemática aí? O software que tu usou? É o fotométrico. Matemática? É. Tá. Tá. Então, domínio de F é o R asterisco, tá? Agora, aí eu vou mostrar que não. Esse aqui, tá? Não existe. Por que que não existe?
vou exercitar essa proposiçãozinha que diz o seguinte: se duas funções coincidem no conjunto A, P é ponto de acumulação desse conjunto. As duas têm limite em P, então os limites são iguais. Tá? Então, suponha que existe L real, tal que o L seja o limite de f de x com x tendendo a zero da f. Então, vou fazer a seguinte coisa. Olha o teorema, grava o teorema, tá? Teorema do confronto. Então, vou fazer o seguinte: seja A o seguinte conjunto, um conjunto formado pelos inversos de NP com N natural não nulo. Ó, nós temos o zero é ponto de acumulação de A, porque eu consigo me aproximar de zero dentro de A, basta fazer o N crescer. Se o N cresce, esses números vão o quê? Se aproximando de zero. Então eu posso me aproximar de zero dentro desse conjunto. E eu pergunto a você, e quem é F dos elementos desse conjunto? Quem é? Quem é F de 1 sobre NP? É o seno do inverso de 1 sobre NP, ou seja, é o seno de NP. Definição da função f. Mas quem é o seno de NP quando o n é natural não nulo? É zero. Isso vale qualquer que seja n natural não nulo. Ou seja, f de x é zero qualquer que seja o x no conjunto A. Ou seja, a função f, ela coincide com a função nula no conjunto A. E zero é ponto de acumulação desse conjunto. Só que a f tem limite, por suposição, e a função constante tem limite, que é zero. Logo, o L, que é o limite da f, com x tendendo a zero, é também o limite de quem? De zero, com x tendendo a zero, que é zero. Então, L é zero. Então, o L, se o L é limite da f, o L é zero. O L é zero. Beleza. Agora, vou pegar um outro conjunto. Seja B o seguinte conjunto. Conjunto formado pelos pontos da forma 1 sobre π sobre 2 mais NP, π sobre 2 mais NP, com N, que? Natural. Os inversos de 1 sobre π sobre 2, os inversos de π sobre 2 mais NP. Tem-se do mesmo jeito. O zero é ponto de acumulação desse conjunto. Eu consigo me aproximar de zero dentro de B. É só fazer o N crescer explodindo. Então esse zero aqui, esse zero aqui, ó, o zero é ponto de acumulação de B. E além disso eu te pergunto, quem é a F nos pontos do conjunto B? Quem é a F nos pontos do conjunto B? Quem é F de π sobre 2, de 1, muito bem, 1 sobre π sobre 2, mais NP. Ah, eu não vou colocar só NP não, vocês vão entender por quê. Eu vou colocar 2 NP, tá? 2 NP, vou colocar, muda aqui, 2 NP. Continua sendo ponto de acumulação, tudo, só que agora eu consigo o meu objetivo.
Isso aqui é o quê? É o seno de quem? Π sobre 2 mais 2nπ. E isso aqui com certeza é quanto? É 1. Se fosse só nπ, eu não saberia se era 1, porque podia ser 1 ou menos 1. Por isso é que eu botei. Ou seja, tá com ou seja aqui, o que é que eu tenho? F de x é 1, qualquer que seja o x em B. O que é que eu tenho aqui? As funções f e a função constante 1, elas coincidem no conjunto B. O zero é ponto de acumulação de B e as duas têm limite no zero. Então os limites são iguais. Logo, o L é o limite de f de x com x tendendo a zero, que também é o limite. Essa proposição, lembrando, está na aula 14. É o limite com x tendendo a zero de 1, que é quanto? Que é 1. Assim, o L é igual a 0 e o L é igual a 1. O que é um absurdo. Esse absurdo foi originado aonde? Em eu supor que o limite é um número real. Logo, o limite não pode ser um número real. Muito menos pode ser mais infinito e menos infinito, porque a função é limitada, é o seno. Como é que pode o limite ser mais infinito? Ela está entre menos 1 e 1. Tá? Seno de qualquer coisa está entre menos 1 e 1. Tá? Seno de qualquer coisa não. Seno de qualquer... Vamos parar com o negócio de qualquer coisa, né? Seno de qualquer número real. Está entre menos 1 e 1. Então, portanto, não existe limite com x tendendo a zero do seno de 1 sobre x. Você já percebeu no gráfico, não já? Já percebeu no gráfico, mas aqui é a demonstração. Como a gente faz para consertar? Consertar o quê? Aquela função sendo aqui para poder funcionar de proposição. Que proposição? A do confronto, por exemplo. Consertar. O que é que tu quer consertar, macho? Não, eu demonstrei. Peraí, não tem nada para ser consertado aqui. O limite com x tendendo a zero não existe. Não existe. Agora, a pergunta é... Tá aqui. Não existe, tá certo? Limite. Agora a pergunta é... O que se coloca é... E limite de x vezes o seno de 1 sobre x. E limite de x vezes o seno de 1 sobre x. A limite vezes com x tendendo a zero. Aí esse existe. Sabe por quê? Porque dado x diferente de zero, é menor que ou igual ao módulo de x vezes o seno de 1 sobre x, mas isso é o módulo de x vezes o módulo de quê? Do seno de 1 sobre x, e esse produto aqui é menor ou igual a quê? Ao módulo de x. Por quê? Porque o módulo do seno é menor que ou igual a 1. Tá, ó. O módulo do seno, observe aqui, ó. O módulo do seno de 1 sobre x é menor que ou igual a 1. Então, se eu multiplicar pelo módulo de x dos dois lados, a desigualdade permanece. Tá certo? É o que você tem aqui. Aí, meu amigo, vou colocar só um, ou seja, para você visualizar a aplicação de quem? A aplicação do teorema do confronto. Ou seja, o zero é menor ou igual a x vezes o seno do inverso de x
E isso é menor que ou igual a x. Dado x diferente de zero, vale isso. Aí o que é que eu aplico aqui? Teorema do quanto tempo? Encerra e começa outro.